Com a mesma carinha que você estava até agora há pouco. Sem filtro. Só a sua foto. Não, Bate a vocês sua não foto. estavam sorrindo assim. Vocês estavam meio Vocês apáticos. estavam bem assim, ó. Temos visitantes aqui de outras igrejas. Levante a mão, por favor. Ó, temos dois. Olha! Prazer em revê-los. A Mônica e o Johnny ali, ó. Muito bom. Sejam bem-vindos. E tu? Cresceu! O resto é da igreja, né? Nós vamos pedir então agora que os casais fiquem nessa 3, 4 filas aqui, as famílias. Quem está namorando? As mulheres aqui e os homens lá. Entenderam ou não entenderam, né? Casais aqui na nossa frente. Quem é casado, casado. Casal e casados e família, o Johnny e a Mônica, aqui. Nessa direção. As mulheres à minha esquerda, direita, e os homens à minha esquerda. À nossa esquerda. Quem já está namorando também? Namorando aqui também. Os varões avulsos ali, os namorados aqui, ó. Quem é solteiro aí para o outro lado. Quem já tem parzinho para o lado de cá. Quem tem parzinho já fica aqui, ó. Bah, mas tem muito homem solteiro. Escuta. Estão orando pouco. Mas o que está acontecendo aqui, gente? Todas as mulheres estão comprometidas. Meninas, vocês estão comprometidas com alguém? Essas adolescentes? Não, as mulheres sim, aqui. As solteiras aqui. Então afasta um pouquinho a cadeira aí só para dar uma diferença, porque eu levei um susto. Para a gente poder... Eu fiquei assim, ó, palpitando o meu coração quando eu vi umas adolescentes ali. Eu digo, pronto, acabou-se o mundo. As Jesus mulheres volta. avulsas aqui, os homens avulsos lá e os casais e famílias ali. Agora, os homens avulsos, fiquem de pé e olhe bem para as meninas do outro lado. Não pode olhar para as adolescentes. E os adolescentes ficam sentadinhos. Isso, bem bonitinhos. Não está na hora. Como é que vocês vão namorar desse jeito? Mal levantaram, já sentaram. Vocês estão no celibato? Estão no celibato? Não, então fica de pé e olha bem. Olha bem. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Tem uns que estão no celibato aí, mas tudo bem, a gente vai aceitar. Pode sentar. Agora as mulheres, não as adolescentes, as mulheres. Olhe para lá. Fique de pé. Olha bem. As meninas solteiras aí, ó. Não tem nada para você pescar aqui na Eucana, pode pescar na Assembleia de Deus. Pode sentar, pode sentar. Ué, né? Agora olhe para sua esposa, para o seu namorado e diga assim, que bom que você veio. Não estou avulso. Então preste bem atenção. Enquanto isso você vai abrindo Eclesiastes 11, do 9 ao 10. O tema dessa mensagem é: as escolhas sempre serão suas. Você escolhe e você se vira com as consequências. Sempre serão suas. O abacaxi quem descasca é você. É você. Eclesiastes 11, do 9 ao 10. Ficamos em pé em reverência à palavra de Deus. Eclesiastes 11, 9 e 10. Quer ler? Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude.
Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Amém, pode sentar. Veja que esse texto aqui é um texto que nunca pode faltar na sua vida. Porque nesse texto, Salomão exorta os jovens a viver com alegria e responsabilidade, enquanto estão no auge da sua energia. Ele exorta a viver a sua melhor idade. Ele exorta você a ser alguém compatível com toda a energia que tem seu corpo físico, com toda a energia que tem a sua alma e com todo o vigor que tem o seu espírito. Ele te exorta: ei, jovem, aproveita a sua fase. Mas infelizmente os jovens estão sendo traídos pelos seus hormônios. De que forma? Quer que eu conte mesmo de que forma que eles estão sendo traídos? Gente, já começa aí, né? Diz o pastor Cláudio Duarte que hormônio não se converte. Então não adianta você orar, não adianta você fazer nada, porque os hormônios estão aí fluindo diariamente. E eles te traiçam nessas horas. Adolescentes, tapem os ouvidos agora, porque não é para você ouvir isso, mas eu preciso falar, porque nós temos uma juventude aqui. Esses menininhos ali que estão tapando os ouvidos não são mais tão adolescentes assim, pode ouvir. Quando você se masturba, você está sendo traído pelo seu hormônio, porque ele está lá, ó, trabalhando. E você, ao invés de começar a buscar outro caminho, você dá ouvido àquilo que a sua mente está colocando no seu coração. Aí a sua mão começa a trabalhar. Então você acaba entrando nesse barco furado, que é os hormônios. Por isso que Salomão exorta a viver com alegria e responsabilidade. E a alegria e a responsabilidade nos livra da culpa. Mas de que maneira o jovem, então, ele vai poder se livrar dessas tentações e dessas práticas? Acontece o seguinte: nós estamos vivendo em um momento onde o conforto tem nos levado a um cativeiro. E esse cativeiro tem nos impedido de cortar uma lenha, de poder arrumar um quadro, pregar um quadro numa parede, de visitar os parentes, os amigos, de jogar um futebol, de poder estar diante de um lazer ou de uma atividade boa que você goste, de conhecer pessoas. E aí naquele cativeiro a gente é levado a ter uma confusão mental. E essa confusão mental começa a nos desorientar emocionalmente. E quando vem alguém e te diz assim: que lindo que você é, você já está assim. Ao invés de dizer obrigado, muito obrigado. As emoções começam a ficar confusas e você começa a achar que um simples olhar ou um toque já é os finalmente. Por isso que estão casando antes de namorar. Este é o problema. O jovem está na vibe do mundo. Quando o jovem sair do armário do mundo e vir para o universo divino, as coisas começam a melhorar. Eu não preciso mais me mostrar como o mundo está vendendo a imagem do homem, e nem como está vendendo a imagem da mulher. Eu vou começar a me mostrar como eu sou realmente. E tanto um quanto o outro buscam pessoas como elas são. Por isso o número de solteiras e solteiros está aumentando. Porque está comprando presente de grego, está comprando coisa pela aparência, e quando vai conviver, a mulher não sabe dobrar uma roupa, não sabe lavar uma louça, não sabe o que é vassoura. E olha que dá vontade de mandar dar uma voltinha de vassoura, porque quando sai a maquiagem e perde a peruca, meu Deus. E o homem da mesma forma, aí você vê que ele não é tudo aquilo.
Quando ele para de fazer academia, ele infla a barriga, vai para frente, os ombros baixam e o joelho retrai. Eu casei com isso. Veja que nós somos enganados por nós mesmos. Emoções sendo contaminadas, fazendo com que os nossos hormônios comecem a aflorar, porque uma vez não era assim, e a gente começa a cair num caos emocional. E Salomão já falava sobre isso. Investindo com sabedoria e aproveitando o máximo cada oportunidade. Que oportunidade seria essa? Para o jovem aproveitar o máximo. A oportunidade está em Cristo Jesus e não tem outro caminho. A oportunidade é você de fato querer conhecer Cristo antes de querer conhecer a outra pessoa. Foi aberto aqui sobre o amor. Quem é o amor? Quem tem sido o amor da sua vida? Para quem você tem se entregado? Quem tem preenchido esse vazio que tem aí dentro, que faz com que você seja atraído pelas suas emoções? Sim, as nossas emoções nos traem diariamente. A nossa carência, vemos meninas carentes, meninos carentes, que basta olhar um no olhar do outro, já estão se entregando, estão apaixonados. Isso é puro engano. Porque vocês estão firmados nas suas emoções e não naquilo que a palavra diz. A palavra manda: mergulhe em mim, aprenda de mim que sou manso e humilde. Mas nós não queremos, nós queremos acelerar os processos. E é aí que o jovem acaba se estatelando. Eu vou dar um conselho para você. Antes de você começar um relacionamento com uma pessoa, seja amigo. Não diga que você está namorando. Porque hoje é moda, eu namoro, dali a pouco eu não namoro mais. Dali a pouco ela não é mais a pessoa para mim. Dali a pouco ele não é mais o menino que eu pensava que era. Não diga isso, que você está namorando alguém. Diga que você está conhecendo, sendo amigo dessa pessoa por um tempo. Aí você vai ver se realmente aquela menina faz parte da vida que você já está levando com Deus. Se essa pessoa de fato ama o Senhor antes de amar você. Porque o que nós mais fazemos é dizer: eu te amo, eu amo Jesus. Mas quando a gente conhece mesmo, a gente vê que não ama Jesus. Ama aquela pessoa e depois se arrepende. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, meninos e meninas que estão solteiros. Namoro não é rodízio de pizza. Você não é e não está num rodízio de pizza. Você não está num restaurante que passa vários sabores e você vai provando. Você vai experimentando para ver se é bom, se é do seu gosto ou se é do seu paladar. Quando você estiver namorando, já tem que ser pensando em lá no futuro. Essa vai ser a mulher com quem eu quero me casar. Este é o homem que vai ser com quem eu quero me casar. E tem coisas que estão caindo numa banalidade, que é a questão: eu preciso casar porque fulano já casou. Eu preciso ter alguém porque alguém lá dos meus amigos já tem alguém. Não, você não precisa de nada. Nós precisamos compreender o que a mulher idealiza. E a mulher precisa compreender o que o homem idealiza. Que isso parece que caiu num desuso. Parece que está fora de moda a mulher se sentir como uma princesa, ser amada como uma rainha e ser vista como a mãe dos nossos filhos. Quantas mulheres não gostariam de ter um homem galanteador? Alguém que fosse até a sua casa e com todo respeito fosse te buscar, te desse um beijo na testa, cumprimentasse teus pais e tuas mães e tua mãe,
e que você tivesse a liberdade de levar ela em bons lugares e pagar a conta. Porque Por o homem favor. falido Por não favor. deve casar. Não é para dividir conta, gente. Tá? Não é. A mulher, ela vai estar sempre pronta como uma princesa te esperando. Esse é o sonho da mulher. E ela nasceu para isso. Como que você vai ter uma mulher que você não trata ela com toda essa honra, com toda essa pompa, com todo esse respeito? Que tipo de casamento você acha que vai ter se isso não acontecer com relação a ela? Você vai ter uma péssima mãe para os teus filhos. Você vai ter uma péssima companheira na sua casa. Você não vai ter uma mulher sábia, porque ela não vai te amar o suficiente. Quando você faz isso, há uma retribuição. E da mesma forma, o homem, ele espera, depois disso, claro, que a mulher compreenda ele, que a mulher possa sustentar a sua masculinidade, porque o homem precisa disso. O homem precisa de elogio. O homem precisa ser visto como provedor do lar. O homem precisa de elogio, dizer obrigado, fechamos a conta do mês, obrigado, fomos no restaurante esse mês, obrigado, os nossos filhos estão tudo certinho, eles têm você como um herói, obrigado, que eu me sinto segura com você. O homem precisa ouvir isso. São questões práticas e lógicas que estão em desuso. E por estar em desuso, o inimigo vem e usa outras fantasias para que a gente imagine que seja assim. O negócio é o seguinte: agora cada um paga o seu. Ei, vamos casar, vamos comprar tudo junto. Não que não possa, pode. Mas isso aqui é meu, isso aqui é teu. Não existe isso. Casamento é para todas as coisas. Quando você casa, o teu carro casa junto, tua casa casa junto, teu salário casa junto, as famílias casam junto. Por mais que você deixe a família, ela vem junto. E você tem que saber disso. Olhe bem para o pai do seu marido, careca e barrigudo, não vai ser diferente. Olhe bem para a mãe da sua pretendente, gordinha, baixinha e com cabelo já não é tão vasto. Não vai ser diferente. Não tem devolução. Pé no chão. E o casamento não é estereótipo. Casamento é quase uma missão. É amar e sofrer como se estivesse sofrendo no paraíso. Se nós dois fizermos uma lista dos perrengues da vida com relação às coisas boas, nós já estaríamos separados. Mas o pouco com Deus é muito no matrimônio. E as coisas ruins a gente administra, porque o nosso casamento é para sempre. E é desta forma que você precisa enxergar, porque aqui diz, olha, que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, sabendo que Deus julgará todos os aspectos das nossas vidas. Deus vai julgar o teu pensamento, as tuas atitudes, a tua reclamação do teu namorado, que vai ser teu marido, que vai envelhecer com você. Não leva as fofoquinhas para as cunhadas queridas. Não vai compartilhar a tua relação com a vovó e com o vovô. Deixa eles curtirem os netos. Resolva na mesa da sua casa. E aí você terá um matrimônio segundo a vontade de Deus. Sabe que quando nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos e meu marido tinha 22 anos. Ele é 7 anos mais velho do que eu. Só. E ele não era cristão. E o meu conselho, gente, não case, não comece um relacionamento com alguém que não professa a mesma fé que você. Porque isso é uma loteria. É mais fácil você sair da igreja do que você permanecer na igreja quando você pega alguém que não professa a mesma fé sua. Então grave isso,
porque comigo não foi fácil. Na minha adolescência eu frequentava a igreja do pastor Naum, eu me criei ali praticamente, naquela igreja, e não foi fácil para mim, com 15 anos, eu comecei a namorar um homem, ele já era um homem, pensamentos totalmente diferentes, vontades diferentes. Eu ia para a igreja, mas eu ia para o mundo também. Porque ele gostava de dançar, ele gostava de ir num barzinho e sentar e ficar conversando. E eu sabia que estava fazendo errado. Mas na quarta-feira eu estava lá, levantando a mão, glória, aleluia para o Senhor, porque eu sempre fui da quarta-feira dos cultos ali no Pastor Naum era muito culto como é que é? Da campanha, né? Sempre, toda quarta-feira era alguma coisa, era um voto, e eu era das 7 quarta-feiras, então eu ia. Nos jovens, eu frequentava os jovens, eu saía de lá, já ia direto para o barzinho, porque ele gostava disso, mas ele não ia comigo para a igreja. Então não foi fácil. Muitas vezes eu chorei, até que a gente se casou e mesmo assim, foi bem 2, 3 anos, 4 anos de casados, né? Então, para você, namoramos 5 anos. Eu me casei com 20 anos. E ele ainda não tinha virado cristão. Ele não frequentava a igreja. A ponto de que nós tínhamos um salão e nós saíamos para ir arrumar as pessoas eu digo discoteca, boate, né? Mas agora é balada. O nome mudou, ficou mais moderno, virou balada. E a gente ia e ele lá, cortava cabelo bem faceiro, das pessoas arrumava. Mas aquele ambiente, eu não me sentia dentro daquele ambiente. A ponto de um dia, eu já casada, eu disse para ele, basta, eu não venho mais. Você quer continuar vindo? Você venha, mas eu não venho mais. Porque o meu coração não se encontrava naqueles lugares. Como você talvez que está aqui, vem para o culto dos jovens, mas dá uma escapadinha de vez em quando. Vem para o culto da quarta-feira, mas dá uma escapadinha de vez em quando. Eu era essa pessoa, que eu vinha para os cultos, eu dizia que eu era crente, as pessoas sabiam que eu era crente, mas eu dava as minhas escapadinhas. E isso me trouxe dificuldade durante a nossa relação, porque ele não aceitava de forma alguma, a ponto de eu me casar numa igreja católica e não numa igreja evangélica. Verdade, isso é amor, né? O amor tudo suporta, né? O amor tudo crê, o amor não arde em ciúme. O amor fez ela se batizar na igreja católica para poder casar, fez crisma em primeira comunhão, já marmanjona, né? E aí casamos ali na catedral. E ele é faceiro, viu? Lá na catedral. Lá na catedral. E depois fomos para o bailão. Mas enfim, isso é amor, quer dizer, existe algo maior, que é o amor, a relação entre um homem e uma mulher. Você precisa compreender que o homem e a mulher, um nasceu para o outro, e às vezes o jugo não é tão igual. Mas se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, eu tenho a esperança de que um dia isso pode mudar, e muda. Agora, hoje nós temos pessoas que, quer dizer, hoje não sempre, né, as separações por incompatibilidade de gênero. Me diz uma coisa, quem é compatível? Não existe, somos únicos, somos indivíduos. A desculpa é incompatibilidade de gênero. Mas na verdade, ninguém se separa pela incompatibilidade de gênero. A pessoa se separa por uma palavrinha fácil, pequenininha, egoísmo. Ninguém quer retroceder, abrir mão, mudar de opinião. Estão ali os dois no embate. Até quando dura o embate? Tem prazo de validade.
Por isso que assim, eu preciso compreender o que é namoro, o que é noivado e o que é casamento. Quando eu compreendo isso, a minha vida começa a se encaixar em algo determinado e divino. Em 1 Timóteo 6,17 diz assim: Deus diz, nos fornece ricamente todas as coisas para desfrutarmos. Ele nos fornece tudo para desfrutarmos. Porém a escolha é nossa. Continua sendo nossa. Eu quero falar para vocês a respeito do namoro cristão. Provérbios 16:3 diz assim, ó: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Primeiro, deixa eu falar para você que quer começar um relacionamento, que quer namorar, que está buscando ou esperando alguém. Namoro não é um passatempo. Não é um brinquedinho que hoje você olha ali e você quer brincar com ele, quer passear com ele, quer desfilar com ele, quer mostrar para ele, quer mostrar ele. Não é. Namoro cristão não é isso. Ele existe com a finalidade de conhecer alguém para o casamento. Por isso que eu disse para vocês, comece com uma amizade. Não diga que você está namorando. Aí você conhece a mulher, o homem. Aí depois que você viu, porque, gente, todos temos defeitos. Não é só aquele rostinho bonito, não é só aquele perfume cheiroso, sabe? Aquelas flores que você entrega para a menina quando está apaixonado. Ô, paixão! Essa paixão aí é terrível, né? Essa paixão aí acaba, porque assim você vai ali, está todo bobo. Gurias, já viram o homem bobo quando está apaixonado? Não, é fogo, né? Eles ficam assim, ó, parece aqueles cachorros babando, sabe? Salivando assim, ó. Eles ficam todo bobinho, né? Mas depois passa. Quando eles veem que a coisa não está mais, aí depois, quando vai lá para o casamento, o bobão, cadê o bobão? Sumiu o bobão. E a gente fica assim, eu queria tanto ganhar uma flor hoje, nunca mais ganhei. Cadê o chocolatinho que nunca mais veio? Sabe por quê? Porque tem defeito. Só que quando a gente está apaixonada, a gente não vê esses defeitos. E os homens também não veem. Mas depois, quando entra num relacionamento mais profundo, esses defeitos aparecem. E daí, não dá para devolver, querido. Não dá. Não dá para dizer assim, ó, vamos endereçar lá de volta na rua Henrique Cia 68, que é aqui do lado. Eu não posso mais. Agora é só, quando um de nós, morrer, que lá na eternidade é cada um para o seu lado, eu já disse para ele, não me procure que, né? Já deu, esgotou. Já foi lá na terra, tudo vivido lá. Agora eu quero viver aqui, ó, minha liberdade de novo. Porque não é bom estar livre? Você faz o que você quer. Mas depois que você casa ou você está num relacionamento, não acabou, gente. Para com isso de você achar que você está livre para fazer o que você quiser. E já começa no namoro, sim. Oi, amor. Oi, benzinho. Onde você está? E o hormônio à flor da pele. O que que você está fazendo? Né? E isso é a vida. Então, assim, e quando você está solteiro, mal e mal você olha para a mãe, ô mãe, vou lá, que horas tu vai? Não sei. Depois que você está engatado, filho e filha, não tem mais, você tem que dizer onde que você vai, que horas que você volta, onde é que você está. E de ambas as partes. Vamos ver as diferenças aqui entre amizade e namoro. Por exemplo, o que dizer sobre amizades? Quando criança, as nossas amizades são para aprendermos a nos relacionar, dividir, doar e brincar. Sim ou não? Quando adolescentes, serve para moldar nosso caráter,
aprendermos a socializarmos e conviver com as diferenças. Veja que conforme a fase da vida, a amizade tem um valor significativo. Quando criança, é para brincar, dividir, vai moldando o caráter da criança. Quando adolescente, fica um pouco mais sério, vai moldando o caráter, vai socializando, vai para o convívio e vai para as diferenças. E agora, quando jovem, aí eu vou brincar. Não tem mais essa. E o que me espanta são os pais achando que vão brincar mesmo. E quando volta a brincadeira, um volta mais gordinho. Então, assim, quando jovens, serve para nos sentirmos parte, para nos autoafirmar, para reconhecer que há outras opiniões, enfim, nos mostrar como é o mundo e nos embasar financeiramente. Diga para a pessoa do seu lado, financeiramente e emocionalmente, para o futuro que nos espera. Veja que a brincadeira do jovem já não é tão brincadeira como da criança e do adolescente. O jovem começa a se relacionar com um fim proveitoso. Ei, jovem, não tem esse negócio de roda cutia, de aí bota aqui, bota ali o seu pezinho. Não tem mais isso. Agora é o seguinte, jovem tem que ter a consciência na parte financeira, senão você não vai casar nunca. Na parte emocional, senão você não vai casar nunca. Quando isso estiver resolvido na sua juventude até os 30 anos. Sim, até os 30. Se até os 30 você não conseguiu dar esse passo na sua vida, dali para frente é ladeira abaixo. Mulheres, não casem com homens que não têm sua vida financeira em dia. Homens, não casem com mulheres descompensadas emocionalmente. Fuja, caia fora. Essas duas coisas andam juntas. Namoro, gente, não é teste de compatibilidade emocional ou física, mas um tempo de discernimento espiritual e emocional. Por isso que o pastor aqui falou que meninas não casem com um rapaz que não tem um emprego, e meninos não casem com uma mulher descompensada. Sabe aquela que está sempre gastando, que está sempre aluada? Sabe, nós precisamos buscar pessoas centradas. O cartão já é uma navalha, né? Já faz até a barba. Ele se deu bem, porque eu sou mais econômica até do que ele. Então, ali equilibrou. Deus é bom. A questão. Mas o que nós precisamos nos atentar é que está se normalizando muitas coisas ali fora. Sabe, os pais acham que a filha vem ali com 13 anos, 14 anos, e bate o pé e acha que pode namorar. O menino, com 14, 15 anos, o hormônio velho a milhão ali. Não porque tem a menina lá, porque eu gosto dela, porque eu quero namorar com ela. Deixa eu fazer uma pergunta, você trabalha? Você tem dinheiro para gastar com essa menina que está ali? Porque o dinheiro do seu pai não é o seu dinheiro. Isso aí. Não é. Cada um tem que ter o seu trabalho, o seu dinheiro. Eu trabalho, eu tenho como pagar um sorvete. Pai, me dá 10 reais aí que eu vou sair com a mina. A namorada não é minha. Mas, espera lá, quem que está namorando? Sou eu ou é você? Então, você tem que ter para bancar, gente, pelo menos o sorvete. Se não tem, moça, caia fora. Não vai lá e... Ai, mas eu pago para ti, querido. Você vai se dar mal, hein?
Começa pagando sorvetinho. Depois começa pagando o SPC e Serasa. Aí você vai ver o que é bom. É isso aí. Agora, o que dizer sobre o namoro? Namoro é alegrar-se na mocidade. Para você começar a namorar, você já tem que olhar para trás e ter motivos para se alegrar. Agora, se você nem teve uma mocidade, você nem teve a parte da juventude desfrutada, vai querer casar, não faça isso. Não faça isso, porque depois de casado, nos primeiros anos, não vai sobrar dinheiro para Disney, gente. Não vai sobrar dinheiro para ir para a pizzaria como você ia antes sozinha. Não vai sobrar dinheiro para ir na festa e comprar presente para dar para alguém, porque vem festa. E como nasce criança? Meu Deus do céu! E se você for pastor, tiver a sorte de ser pastor, prepara um caixa só para a visitação de neném nasceu, fulano casou, e aí vai. Tem que ter dinheiro, gente. Não adianta. Mas dinheiro é de uma mão, não. O que eu tenho é de Jesus. Porque quem dizima, tira a legalidade de Mamon e coloca a legalidade de Jesus. Então, perceba que namoro aos jovens será o início de um grande desafio. O namoro é o início de um grande desafio. Gente, namoro não é brincadeira, não é só beijinho e pegação. Namoro é o início de um grande desafio. Será o momento de saber separar a paixão do amor. Começa com a paixão. É fogo, é tiroteio, é fogos de artifício. Logo termina e veio o amor. Ah, então é melhor, né, pastor? Não, porque o amor é sofredor. Você está pronto para amar? Gente, esquece do coraçãozinho vermelho. É um coração sangrando. Isso é amor. E mais, de compreender o contexto familiar que eu vim e para onde eu estou indo. Não vai reclamar para a esposa, ah, mas antes era assim. Não, agora é isto. E não tem como mudar. E digo mais, piora. Nunca melhora. Você vai começar a namorar, vai começar a ter, sabe, as divergências. Ah, eu não gosto dessa cor, ah, eu não gosto dessa, ah, eu não quero ir para esse lugar, ah, essa comida eu não gosto. Namoro é isso, você está pronto para as divergências? Pastor, eu preciso namorar. Como é que está a conta no banco? Já conhece a família da pretendente? Não tenho nada a ver com eles, não vou muito com a cara deles. Então para, stop, retrocede. Namoro é o momento de compreender melhor as diferenças que podem nos unir. Olha que interessante isso. Namoro é o momento de compreender as diferenças que podem nos unir. Esse cálculo não fecha, no casamento fecha. São as diferenças que nos unem. Porque o amor está ali, pronto para assumir aquela realidade. E é o momento de ter paciência da espera. Nós namoramos 5 anos. Tivemos que dar um jeito nos hormônios, tivemos que dar um jeito de prosperar, de comprar nossa Brasília, de financiar nosso apartamento, para depois casar. E daí a gente estava tão louco para casar que fomos para um apartamento semi-imobiliado, não, semi-acabado. E terminou de acabar quando a gente foi para o apartamento, que daí alagou o apartamento. Começamos bem, desafiando a nós mesmos. E eis-nos aqui, sobrevivemos. Essas diferenças não são fáceis. E principalmente quando você precisa somar. Agora você não está mais dividindo. Agora você está somando, você está acrescentando um no outro. E foi assim comigo e com ele. A trancos e barrancos, gente. Porque eu cristã, ele não cristão. Então vocês imaginem a luta dentro de casa. Por isso que eu digo que isso é um jugo desigual. E nós precisamos entender que não tem como dar certo.
Até Para nós dá, deu certo. para nós deu. Que acho que Jesus olhou assim com um olhar de misericórdia e bondade e disse: eu vou dar uma forcinha para minha filha, já que ela foi tão teimosa, foi buscar lá fora, ao invés de pescar dentro do aquário, quis pescar, né? E eu me enganei, achei que estava pescando um tubarão e pesquei um lambari. Aí aconteceu. O lambari. Não um Aconteceu. tubarão, o lambari. É, né? A diferença já começou assim, gente. Eu achava que ele era um baita de um homem, sabe? Essa era uma das diferenças. É verdade, porque eu acho que eu era mais baixinha e eu devo ter crescido. Deus é bom, deu tempo de casar. E ele tinha uma jupa de leão, assim, Tá ó, voltando, ó. grandão, sabe, Chitãozinho Chororó? Ele é da época de Chitãozinho Chororó. Mais E para aí- chororó do que para chitãozinho. Aí eu tinha mais ou menos assim, ó, esse Assim. espaço. Aí eu olhava assim, nossa, que coisa mais linda. Agora continua só Agora coisa ficou linda. mais bonito porque ele fez implante. E aí voltou a juba de leão, né? Gente, isso não estava programado. Não tava. Mas está muito sério o negócio, então vamos. Bom, e quando o nosso coração fala mais alto do que nossa razão, precisamos descobrir em meio às vozes a voz de Deus. Porque nesse momento que a gente tem tantas meninas lindas ali, e tantos homens feios, mas que Deus vai fazer um milagre na vida de vocês, avulsos, né? Não se engane com a voz que você ouve. Tem que ouvir a voz de Deus. Porque a gente ouve a voz do coração. Pastor, arrumei a varoa. Pastor, arrumei o varão. E agora? Vamos bota a começar uma cortina. amizade? Não, já estamos orando. O que eu digo? Para de orar. Por favor, não ore. Mas por que, pastor? Porque quem vai te responder sobre o namoro é o teu coração. Quem ora, meu Deus, essa oração não é de Deus. Orar para namorar não é de Deus. O que é de Deus então para que o namoro aconteça? Construa uma amizade. Mostre quem você é. Leve seu amigo para conhecer a sua família. Leve a sua amiga para conhecer a sua família. Comece um relacionamento de amizade. Construa tijolinho por tijolinho, para que possa acontecer aquilo que está no coração de Deus. Como construir um namoro? Alicerçar o noivado e decidir por um casamento. Construir um namoro é compartilhar situações e sentimentos, sendo grandes amigos, ou seja, alegrar-se na mocidade. Não é momento de compromissos. Namoro não pode ser um compromisso. Namoro é o momento de se conhecer, para depois sim, alicerçar o noivado e aprender a amar e decidir por isso. E aí começa a sua felicidade na juventude, porque você está enraizando um compromisso para o futuro. Decidir por casar é dizer tchau para a família e viver um ciclo de independência e maturidade. É saber que a juventude já passou, é passageira. Gente, Você já deixa eu desfrutou. falar uma coisa para vocês. Ô dificuldade que meu marido teve para entender que depois que a gente casou, corta-se cordão umbilical de pai e de mãe. Chegou a dar uma engasgada, né? É sério, gente. Nós tivemos muita dificuldade no início do nosso casamento, a ponto de, quando eu me casei, primeiro porque eu levei um susto. Não de mim, porque ela já me conhecia. Não. Mas assim, quando eu entrei na minha casa, abri o roupeiro e vi todas as roupas dele colocadinhas ali. Aí eu abri aquela gaveta cheia de cueca. Graças a Deus não era Eu calcinha. levei um susto,
porque eu disse, eu vou ter que dar conta disso tudo. Eu comecei a chorar desesperada. Eu disse, o que eu fui fazer da minha vida? Agora eu estou nesse relacionamento e eu não posso mais sair dele. Tinha que lavar. Mulheres, casem com uma máquina de lavar roupa, por favor. Não casem sem ter uma máquina de lavar roupa. Mas a maior dificuldade no meu casamento com o meu esposo foi junto com a minha sogra, abençoada da minha sogra. Hoje ela me ama de paixão. E engraçado que enquanto nós namorávamos, ela me amava de paixão. Mas depois, quando a gente marcou o casamento, foi como se tivesse roubado o filhinho da mamãe. E roubou. E aí, gente, vocês não têm noção o que é casar com o filhinho da mamãe. Alguém aqui que é casado com o filhinho da mamãe sabe? Olha ali, ó, viu? É isso aí. É difícil. A minha sogra se metia em tudo. Nós íamos, ela pode ouvir, ela sabe. Acorda, Mariazinha. Ela se metia em tudo. Nós estávamos preparando tudo. A gente não foi direto para o nosso apartamento, porque não estava pronto. Aí nós íamos alugar um apartamento, ela corria junto. Mas para quê? Olha, é muito grande. Mas vocês vão gastar dinheiro à toa. Não precisa ser assim, porque não sei o quê. E eu só olhava para ele. Um amor de sogra, pensava por nós. Eu só olhava e dizia, meu Deus do céu. Por isso que diz que a família vai junto. Você não casa sozinha, só que eu não estava preparada para isso. Eu achava que eu estava casando com o homem da minha vida. Não com a sogra e não com o sogro, né? Mas o meu problema foi com a sogra e não com o sogro. Aí a minha sogra, tudo ela botava o dedo, tinha que ser do jeito dela. A ponto de que nós casamos e aonde que nós íamos morar? Na vila. Na casa da mamãe dele. Só que daí eu já não aguentava mais morar ali. Porque, só para você ter uma ideia, eu vou só pincelar bem rápido. Nós tínhamos uma escola de cabeleireiros. E aí ele dava aula num turno e eu dava aula num outro turno e a minha sogra dava num outro turno, né? Porque nós tinha 3 turnos, de manhã, tarde e noite, tinha gente e a gente ensinava direto. Só que quando às vezes ele dava à tarde e eu dava de manhã, então à noite a gente estava livre. Eu chegava mais cedo, eu fazia comida, cozinhava para ele e ele comia. E a mãe dele estava na escola. E aí quando a mãe dele chegava da escola, ela ia direto para as panelas, preparar outra comida, ela não comia da minha comida, ela ia preparar outra comida e dizia, filhinho, vem comer que a mamãe fez papá para ti. E sabe o que o filhinho fazia? Ele comia a comida da mamãe. Honrar pai e mãe, né? Você está vendo? Então não foi fácil conviver com isso, esse cordão, a ponto de eu chegar para ele, gente, a velha Eliane descia assim, que vocês não têm noção. Jesus, graças a Deus, me curou, me transformou. Mas a velha Eliane, para quem não conhece, ele conheceu a velha Eliane, né? Até que um dia eu cheguei, vou falar bem baixinho aqui, não filma isso, por favor. Que eu disse assim para ele, você foi homem para me tirar da casa dos meus pais. Seja homem para cortar o cordão umbilical com essa bruxa que eu não aguento mais. Coitadinho. Que Deus perdoe. Mas essas coisas fazem parte da vida da gente. Por isso que a palavra é clara. Casou, deixa pai e mãe. Isso é o caso dela com relação a mim. Mas tem casos de relação do homem com a mulher. Que a mulher tem na sua mãe, nas suas irmãs, os melhores amigos. E aí você está perdido. Por quê? Porque todo mundo sabe da sua vida, menos você. Então é importante que se saiba que o namoro, o noivado, o casamento, ele é feito para dar continuidade ao projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? É formar família. Não é gerar confusão. É ir separando para que as famílias comecem a viver um projeto novo. Tanto a família que está sendo construída, quanto a família que está sendo reduzida. Porque a família que está sendo reduzida, que são os nossos pais, eles vão começar a se preparar para cuidar dos netos. Não por ter a obrigação de cuidar dos netos, mas porque eles querem ter os netos. Isso faz parte da lei divina.
E os netos vêm, enchem a casa, e isso faz com que a família, ao invés de diminuir, que no primeiro momento era o que nós pensávamos, ela aumentou. Porém, eu não dou mais pitaco na casa dos meus pais, ela não dá mais opinião na casa dos pais dela, e todos nós vivemos felizes. O projeto de Deus é família, mas o projeto de Satanás é destruir a família. Hoje o que mais nós temos são casais que estão aí cheios de filho, sem casar. Aí casa, já leva um filho de brinde. Aí não dá certo, já fica um monte de filho sem pai e sem mãe. Aí casa de novo, já leva um monte de filho de brinde. Qual a probabilidade disso dar certo? É difícil, é muito difícil. Então que vocês, homens, possam ter a coerência. Não adianta ficar ali, alugando a mulherada só para tirar casquinha. E mulheres, queiram um galanteador, um homem que respeita, um homem que sabe abraçar, que sabe beijar na testa, para começar, porque se for direto aos finalmente, cai fora, porque não vai durar, ele quer outra coisa, e você não precisa ter medo de ficar solteira, só fica solteira quem já está rotulada pelo mundo, é um grande risco, infelizmente, já passou por 1, por 2, por 3, está rotulada, mas não pensa que isso é só com mulher, com homens também, tem homens que já estão rotulados, e aí fica complicado ter uma família aos moldes que Deus quer que tenha, e a melhor coisa é ter família, não esqueça, Eclesiastes 1, do 9 ao 10, por todas essas coisas, Deus trará o julgamento, controle suas emoções, gastem suas energias em algo que edifica o corpo, a alma e o espírito, não seja refém de vícios, de medos ou ansiedades, viva o melhor da sua vida com o melhor da vida, nunca esqueça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro a ser seguido. Então, neste momento, eu gostaria que você analisasse tudo que foi dito aqui, e vamos separar grupos de 2 em 2, homens de um lado, mulheres de outro. Peço que vocês fiquem com pessoas praticamente da mesma idade, ou próximo, porque nós vamos fazer uma dinâmica agora. Então as mulheres daquele lado, os homens daquele, de 2 em 2. Vamos fazer depois. Josu, tem perguntas aqui para depois a gente responder, tá? Não sei, vamos ver. Quantos querem virar a chave da sua vida amorosa aí? Levante a mão. As mulheres não querem virar a chave da sua vida amorosa? De 2 em 2, se separem bem. Eu quero que você pergunte uma para outra, um para o outro, 3 perguntas, tá? Grava aí. Como foi a sua infância? Segundo, como foi ou está sendo a sua adolescência? Terceiro, para os que são jovens, como são ou foi ou está sendo a sua juventude? Aí você vai fazer essa pergunta e você vai memorizar. E depois que você memorizar, você vai pegar um papel e uma caneta e vai colocar somente a conclusão do que você ouviu. Por exemplo,
A pessoa vai dizer: a minha infância foi ruim por isso, por isso, por isso. Minha adolescência foi boa por isso, por isso, por isso. Minha juventude está sendo difícil porque não estou namorando, não consigo namorar e tal. Coloque a sua conclusão embaixo, tá? Só a conclusão, e traga aqui na frente. Entregue para nós. Amém? Tem caneta por aí? Tem papel? Pode ir fazendo. Então daí tu faz essa aí, porque tem que tu vai conseguir mais do que eu. Ah, não, tranquilo. Você vai concluir essas perguntas diante de tudo que foi falado aqui. Está embasado nisso. Se tem alguém que já fez, pode vir aqui na frente.
Se alguém já terminou, pode me trazer aqui. Sobre ela. Um faz sobre o outro. Pode vir a dupla aqui na frente. Tem a dupla? Tá. Isso é sobre ela, né? Então deixa eu ver aqui. O que Jesus diria para ela? Olha nos olhos dela. Tem o microfone. Tu é forte demais. E lidar com tudo que tu passou não é fácil, mas Ele jamais te abandona. Ele sempre vai estar contigo. E depois que a gente está nele, a gente sabe que Ele é o suficiente. Nada do que tu passou é maior do que viver na presença dEle. O que Jesus diria para ela? Ele diria que independente daquilo que aconteceu, independente das perdas, que foi de alguém muito importante como teu pai, que isso te fez ser a mulher que tu é hoje, uma mulher madura, uma mulher guerreira, que mesmo que doa, que a gente não entende, não compreende, mas que tudo é necessário que aconteça. E que a partir do momento que tu se batizou, que tu conheceu Jesus, aquilo que aconteceu ficou para trás e que agora tu é uma guerreira, mas em Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode sentar agora. Sobre ela, né? O que Jesus falaria para ela? Eu acho que Jesus te falaria que Ele nunca te deixou e nunca te abandonou. Que Ele sempre te viu e sempre esteve do teu lado. Lindo, né? O que Jesus diria para ela? Jesus é tudo. Deus é tudo na vida da gente. É tudo que a gente tem e é tudo que a gente não tem. É mais ou menos a mesma coisa que você disse para mim. Mas é isso. Com Ele a gente vence tudo. Dá um abraço. O que Jesus diria para ela? Que embora tu tenha pouca idade, tu é mais que vencedora. Por tudo que tu passou até agora, Ele sempre esteve do teu lado. E Ele tem muita coisa para ti. As coisas que tu enxerga como dificuldade, daqui a pouco, em nome de Jesus, vão virar testemunho. E tu vai poder ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Que tem a mesma limitação. Vamos colocar assim, né, como uma limitação, uma dificuldade, que tu vai passar por isso, tu vai ganhar o mundo para Jesus. Amém. Eu queria falar. Do teu jeito. O que tu diria para ela? Diante disso que tu colocou aqui. O que Jesus falaria para ela? Que Jesus está sempre do teu lado. Com o microfone. Que Jesus está sempre do teu lado, que Ele não desistiu, Ele sempre está do teu lado. Amém. Dá um abraço nela. E aí, o que Jesus falaria para ele? Que você e a sua casa, né, você foi acolhido e amado por Jesus. Você pôde provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando o amor dele alcançou a sua vida e o seu coração. Então, eu creio que é isso que Jesus teria hoje para trazer, para fazer você relembrar, né? Parar para pensar lá atrás o amor que alcançou a sua vida hoje. Eu, ouvindo a sua história, eu concluo que Deus, ele não une pessoas, mas ele une propósitos. As pessoas que te levaram a Jesus pela primeira vez não são as pessoas que estão com você hoje.
mas os propósitos que Ele plantou lá no seu coração, quando você foi apresentado a Ele, esse sim se cumpriu. E está se cumprindo. E haverá de se cumprir ainda mais. E o incrível é que não são com as mesmas pessoas, são com pessoas diferentes, o que testifica ainda mais a palavra do Senhor. E o que eu concluo é que quando a gente tem Jesus desde cedo em nossas vidas, a nossa vida é diferente. Amém, glória a Deus. Dá um abraço nele. Diante disso que tu colocou aqui, o que Jesus falaria para ele? Eu acho que conheci uma pessoa muito... A gente que serve a Deus, a gente vai no lugar certo, na hora certa, né? Ele sobrou ali, eu estava quase sobrando ali também. E o Daniel é uma pessoa escolhida, separada por Deus. Eu acho que eu preciso falar para os irmãos que ele saiu de casa aos 12 anos de idade. Isso daí não é para qualquer um. E se você está aqui hoje, assim como eu estou aqui hoje, eu acho que Jesus diria para ti que não é o momento de desistir, nunca vai ser o momento de desistir. Por tudo que tu passou, a oportunidade ela está sempre na tua frente. Então acredite que essa oportunidade que teve hoje, que o teu filho está te ajudando, que você está vindo através dele, é a oportunidade que Deus está te mostrando o caminho. E você é um rapaz vitorioso. Pode ter certeza que Deus tem muito para acrescentar na tua vida ainda, desde que você não se afaste dele novamente, porque foi isso que aconteceu na tua vida, isso que aconteceu na minha. Então nós devemos se perseverar, por mais difícil, por mais que as lutas venham, nós temos que permanecer firme nas promessas do Senhor. Bom, é como o Ismael falou, né? A gente veio mais ou menos no mesmo propósito, mas Deus, Ele olha para cada um diferente, Ele escolhe caminho diferente, mas no final Ele sempre nos protege, nos mostra o caminho aonde nós devemos caminhar, aonde nós podemos pisar. E eu agradeço por ter te conhecido hoje, né? Pela tua história também, que não foi fácil, mas de um modo diferente, que a tua família nunca te abandonou, né? Sempre foi teu alicerce, e isso é muito importante, eu, no meu ponto de vista, acho, né? Glória a Deus, dá um abraço nele. Deixa eu ver o que tu está dizendo. O que Jesus falaria para ela? Então, Jesus te falaria que Ele sempre cuidou de ti, que Ele sempre esteve contigo. E por mais que em alguns momentos talvez tu se sentiu sozinha e sem ninguém, e talvez na contramão do mundo, hoje Ele te resgatou e Ele te ama muito. E que tudo o que tu passou, todas as coisas, sofrimentos que tu passou, um dia, em breve, serão um testemunho para muitas pessoas e para resgatar muitas vidas para Ele. Amém. Glória a Deus. Pode falar. O que Deus falaria para Bruna? Deus falaria para ti que apesar do que tu passou, da ausência que tu teve uma pessoa muito importante para ti ao teu lado, que nunca te deixou cair, sempre esteve ali para te apoiar em tudo, e que Deus te forjou uma mulher incrível. Tu não tem noção do brilho, me fugiu a palavra para explicar como que as pessoas conseguem te enxergar quando tu tá ali dançando. Dá para ver um brilho incrível assim, direto de Deus, porque tu entrega tudo. Então, tu é uma mulher muito, muito forjada por Deus. Glória a Deus, abraça ela. Bem, a dupla. Deixa eu ver aqui o papel.
E aqui a tua? Teu papel? Atrás. São irmãos? Não? O que Jesus falaria para ele? Pode falar no microfone. Jesus te ama muito. E eu também estou aqui para te ajudar. O que Deus falaria para ele? Bom, que ele deve ter tido uma infância meio boa. Deve não, teve, né? Pelo que eu vi ali. E que ele deve pretender te usar muito mesmo. Tu vai ser muito usado por ele. E quando tu precisar, eu vou estar aqui para te ajudar também. Dá um abraço dele. Legal. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler. O que Jesus falaria para ele? Esse é o teu. Bom, que Deus falaria para ti que, embora tudo que tu passou na tua infância, na tua adolescência, Deus nunca te abandonou. Deus esteve contigo, ao seu lado, se mostrando para ti, sabe? Por mais que a perda tenha sido algo difícil, mas o vazio que estava no teu coração, Jesus preencheu. E eu tenho certeza que você vai ser muito usado. E a tua história vai ser usada como testemunho para outras vidas que estão passando pela mesma coisa que você passou. E pode ter certeza que eu sempre vou estar aqui te apoiando, orando por você, intercedendo pela sua vida e que você tem um irmão e um amigo para contar. Amém. Então, Dudu, a sua vida também, como você falou, foi difícil, foi complicado, foi algo bem difícil mesmo. Porém, Jesus nunca te abandonou, Ele sempre se fez presente, sempre esteve contigo através de pessoas, através da presença dEle mesmo. Sempre esteve contigo. Mesmo com os problemas, mesmo com o abandono, com tudo que tu passou, Deus nunca te abandonou e Ele nunca te abandonará, e você vai ser cada vez mais usado por Ele, e Deus tem grandes planos para ti. Amém, glória a Deus, dá um abraço nele. O que Jesus falaria para ele? Will, tu teve uma infância boa, pelo que eu pude perceber. Tu teve um tempo de muito aprendizado e tu teve um momento na tua adolescência de muita solitude, né? Diferente da solidão. Mas eu quero te dizer que desde tu estar sozinho, Jesus sempre esteve contigo, e assim como Ele está hoje, e Ele continua te guiando, foi assim como Ele te trouxe aqui. Continua com esse coração puro, continua com esse coração de servo, olhando somente para Cristo, que Deus tem grandes planos para a tua vida. Continua com esse amor, com esse acolhimento, e Deus vai te usar e está te usando grandemente nesse ministério dos jovens para ensinar e ser um testemunho vivo para a vida deles. Então, Gabi, eu creio que Deus vai te usar muito. Eu creio que Deus falaria que valeu a pena esperar. Eu creio que Deus vai te usar muito. Não desista da tua caminhada. Deus vai te mostrar cada vez mais o caminho certo a seguir. E eu posso dizer que Deus sabe teus planos, teu caminho, e a melhor coisa é entregar a vida a Ele. Eu sou bom. Glória a Deus. Mulheres. O que Deus falaria para ela? Para Mônica. Mônica, então, como a separação dos pais desequilibra a nossa vida, né? Como muda
de uma coisa que é felicidade para tristeza. Ainda mais quando a gente está entrando na adolescência. Mas eu quero te dizer que você está de parabéns. Porque a gente está tentando fazer diferente. Você está tentando fazer diferente. E é muito importante para os teus filhos você estar com o teu marido forjado em pedra, teu casamento. Então, Deus está te cuidando em todos os detalhes, está te abençoando e está te protegendo. Então, eu digo que Deus está cada vez mais te direcionando, está direcionando o casal para uma felicidade, para vocês poderem ensinar, porque você teve uma coisa que eu não tive, que desde adolescente você já foi direcionada para o caminho de Deus. E eu acredito que quando tu direciona um adolescente, uma criança para o caminho, é muito mais difícil a gente se desviar. Então, como você já tinha conhecimento da palavra, você sabe o que é certo e o que é errado. E Deus está te protegendo e está te abençoando. Esse casamento já é abençoado por Deus. E eu creio que você tem um ensinamento muito importante para os teus filhos. Continue forte, continue ensinando eles o certo e o errado. Glória a Deus. Então, Sabrina, né? Com certeza, o Espírito Santo de Deus que age dentro de ti, né? Tu passou por tudo que tu passou na tua infância, na tua adolescência, né? Mas o Senhor, Ele te trouxe para Ele, né? Então, esse poder de Deus que há dentro de ti, Ele mudou todas as coisas e tem mudado, né? Então, com certeza, Deus, estando junto contigo, com teu esposo, com as tuas 2 filhas, né? Deus tem o melhor para vocês. Então, eu diria isso, né? Que o poder de Deus, né? Antes de nós termos os nossos pais, essa experiência que nós passamos nesta terra, né? Nós temos um Pai Celestial que nos ama, né? E antes dos nossos pais terrenos, nessa experiência que nós temos na terra, né? Nós temos o Pai Todo-Poderoso, né? E esse Pai Todo-Poderoso, Ele tem o melhor para nós. E quando nós entendemos que nós somos filhos do Rei, tudo muda, né? Porque quando nós nos achegamos a Ele e Ele se achega a nós, Ele transforma tudo aquilo que era ruim em coisas boas, porque Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Eu quero que você agora fique com a sua dupla e faça tudo o que aconteceu aqui. Diga para ela o que Deus faria na vida dela. Todos vocês. A dupla. Um diz para o outro: você fez uma conclusão e agora você vai pegar e vai dizer o que Deus falaria para ela. Não a sua conclusão, mas o que Deus falaria para essa pessoa. Só os que não vieram aqui na frente. Conforme forem terminando, pode voltar para o seu lugar.
Quantas perguntas tem? Faço apelo antes, né? Depois termina com a resposta. Glória a Deus. Pode retomar o seu lugar. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como é válido esse tempo que vocês tiveram um com o outro. Que vocês puderam sentir um pouquinho a dor do outro, que ele passou, porque pelo que a gente ouviu aqui, um falando para o outro, você foi isso, você passou por aquilo, mas o Senhor está contigo, Ele não desistiu de você, que bom que você permaneceu. Isso mostra que existiu um passado não tão bom, mas um passado a qual Deus quer transformar num futuro para a sua vida de graça e poder. Então, veja que as escolhas sempre serão suas. Sempre. Esse é o tema que a gente trouxe para ser abordado. A escolha não é do outro. Por mais que sejam dois, a escolha é sua. A escolha é individual. Se tudo que você ouviu aqui não se fecha, não se enquadra no seu relacionamento, dá um tempo. Não leva adiante o relacionamento, porque vai dar problema lá na frente. Se tudo que foi dito aqui você percebeu, enquanto solteiro, que você tem que avançar, avance. Ou você estava de olho, mas vai ter que retroceder, retroceda. Porque o que tem mais valor não é o que você diz para a pessoa, é o que Deus fala para ela. Aqui vocês tiveram uma experiência, aonde vocês fizeram a conclusão, mas a conclusão que vocês fizeram não fechou com aquilo que Deus falou para a pessoa. E o que Deus fala é muito melhor e mais assertivo do que o que o seu coração fala, porque o nosso coração é enganoso. Eu li todas que vieram aqui e vi que a resposta de Deus foi outra, porque o amor de Deus constrange. Não ouça o seu coração com relação às suas escolhas, ouça a voz de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Neste momento, enquanto louvamos,